consulta tá R$1.600, pô. Vou fazer uma consulta virtual, não vou pagar nada aqui com o Gonçalo. E com o Gonçalo Muito deve ser, pelo currículo dele, é coisa pouca, né, Datenal? Não há nem como pagar uma consulta com o Gonçalo. Não tem preço. Mas é bom fazer uma consulta com o Gonçalo. Doutor Gonçalo, o seguinte, tem tanta peste andando por aí que você não sabe o que você tem. Outro dia o Garrafa estava com uma diarreia desgraçada, parecia rei, não saía do trono, e com febre, e todo mundo falou, é Covid. Daí ele fez o teste, não era Covid. E o diagnóstico até agora ninguém conseguiu definir o que era. Tem cara que tem gripe e não sabe o que é. Pode ser virose. Mas foi até bom que ele emagreceu um pouquinho. Mas tem gente que tem sintomas de qualquer coisa que você não sabe mais diferenciar. Eu, por exemplo, eu tive uma dor nas costas imensa ontem, mas essa dor nas costas eu tenho sempre uma dor muscular, mas é na direção do pulmão. À noite acordei meio ruim e hoje acordei afônico, com essa voz meio quebradiça, meio de cantor de rock. E aí você fica pensando, pô, é Covid, porque tudo hoje é Covid. No meio de tanta coisa, como é que você faz para diferenciar essa Covid que é predominante hoje, que é muito mais contagiosa e não é para você baixar a guarda, não. Ela é menos letal, mas para gente do grupo de risco como eu, não é. Mesmo com quarta dose e tal, eu sou do grupo de risco pra caramba. Então não vá menosprezar a Covid, não. O número de mortes aumentou, o número de casos outro dia chegou a 74 mil. Mas, por exemplo, olhando assim de longe, doutor Gonçalo, o senhor olhando na minha cara, né, o senhor pode dizer que eu estou com Covid ou não, com esses sintomas que eu estou? Com certeza não dá para dizer que você está com Covid, nem com esses sintomas. Porque nós estamos num período que testar. Que nós temos... primeiro tem que testar. E segundo, nós estamos num período em que nós estamos tendo um crescimento de todas essas doenças respiratórias por causa do frio. Então nós temos aí as várias gripes circulando por aí, tem o vírus sincial respiratório que as crianças levam e trazem, que provoca bronquiolite, tem a Covid-19. Né? Nós estamos vivendo um tempo em que nós nos preocupamos com isso estamos sabendo mais, e isso dá essa certa sensação de que tem coisa demais circulando por aí. Se você lembrar dos anos anteriores que você já viveu, este é o tempo de ter gripe. E neste ano, além do tempo de ter gripe, é tempo de também ter Covid. Mais, né? Tinha mais, porque a gente não usava máscara, por exemplo. Não usava Não tinha máscara, tanta vacina e usava máscara. Era mais desastroso. Então, o fato da gente ter o conhecimento traz um pouco de confusão também. Nunca nós nos preocupamos com gripes, com resfriados, como nós estamos nos preocupando agora. Diarreia sempre foi um possível componente de uma doença respiratória viral, porque o vírus, além de atingir o pulmão, ele atinge o corpo todo, né? Tem dor de cabeça, tem cansaço, tem febre, tem diarreia. Mas, neste momento, com a Covid-19 circulando, a gente andou fantasiando um pouco isso, no bom sentido, né? E acaba tendo essa possibilidade de ser tanta coisa diferente, mas, na verdade, é mais ou menos o que sempre nós vivemos, adicionado da Covid-19, que, como você disse, gosta de matar pessoas mais frágeis. Então, precisamos tomar mais cuidado, principalmente nós que somos do grupo de risco, nós temos que tomar mais cuidado. Bem no popular, não é? Por exemplo, não tem nada disso, não tem febre, não tem dor no corpo, não tenho porcaria nenhuma, a não ser que eu estou meio afônico, que também deve ser muito por causa de falar 2 horas aqui de manhã e 3h30 à tarde na TV. Então é claro que para ter um gogó desse aí, não é brincadeira, são quase 6 horas por dia falando e falando muito, né? Principalmente no Brasil, gente narrando VTs e tal. Pode ser que isso tenha provocado
essa Com rouquidão. certeza. Porque eu não tenho nenhum outro sintoma, não tenho nada. Eu não tenho nariz pingando, eu não tenho febre, não tenho dores e tal. Isso ajuda você a ficar mais tranquilo, porque tem muita gente que hoje, com qualquer sintoma, já sai correndo para o hospital. E não deve ser legal isso, não. Você tem que ir para o hospital em que caso? Qual é o caso que o cara tem que ir para o hospital? Neste momento que nós estamos tendo essa Covid-19, diminuiu muito a necessidade de ir para o hospital, porque a gente tinha que ir para o hospital com a Covid-19 quando tinha insuficiência respiratória, que era um componente muito presente na Covid-19 com as variantes anteriores. Você ficava com insuficiência respiratória e às vezes não percebia que você estava com insuficiência respiratória e poderia morrer em decorrência disso. A Omicron, ela não dá insuficiência respiratória, então não há necessidade de correr para o hospital, exceto em casos em que você tem uma febre não controlada, que tem uma tosse que está dando uma canseira. Às vezes a tosse nos pega de uma forma tal que você acaba ficando com muito cansaço, e também há uma irritação na garganta pelo excesso de tosse. Então, os casos para ir no hospital agora diminuíram muito. Muita gente tem ido no hospital para quê? Para fazer teste. Então, vai para saber. Neste momento, dada a quantidade de casos que nós estamos tendo, eu acho desaconselhável, inclusive, saber se tem ou não tem. Qualquer que seja a doença respiratória que você tem, é melhor que você não dissemine. Então, se você puder se isolar um pouco na sua casa, melhor para os seus parentes, né? Usar máscara, esse tipo de coisa. Mas saber se tem ou não tem não vai mudar muito o prognóstico, ou seja, o futuro da doença, e nem vai mudar o seu comportamento em relação à doença. É melhor não ir ao hospital. Teste de farmácia, que todo mundo sai correndo para fazer. O autoteste. É bom. Esse que você faz em casa. O autoteste ou o teste de farmácia, o autoteste é mais barato e o teste de farmácia é um pouquinho mais caro. O autoteste está custando aí em torno de R$60, o teste de farmácia entre 150 e 200, dependendo da farmácia que você for. Eles são confiáveis. Quando ele dá positivo, é positivo mesmo. Quando ele dá negativo, pode ser que você tenha feito o exame antes da hora. Qual é o tempo ideal para fazer o autoteste ou o teste de farmácia? Em torno do 4º ou 5º dia após o início do sintoma. Então, começou o sintoma hoje, não adianta fazer o teste, porque você não tem carga viral suficiente para o teste achar a carga viral. Em torno do 4º ou 5º dia, se você tiver com a Covid, você tem vírus suficiente na orofaringe para ser identificado por qualquer um desses testes. Deu positivo, é a doença. Deu negativo, pode não ser doença, porque você talvez não tenha desenvolvido carga viral suficiente, ou errou nas contas aí do 4º, 5º dia. E é uma doença que o corpo rapidamente reage e destrói o vírus. Então, em torno do 7º, 8º dia, após o início de sintomas, já desapareceu a doença também. Então, é uma doença que se espalha mais, é mais rápida e menos grave, embora os mais frágeis tenham que tomar mais cuidado com ela, né? Bom, a prefeitura quer ampliar para 35 anos a 4ª dose, não é? Isso é necessário, porque eu já li alguma coisa que pode complicar um pouco a cabeça da gente, que estão desenvolvendo vacinas para essas novas variantes, tá? E que talvez as vacinas anteriores não funcionem tão bem para essas novas variantes. Então, mas mesmo assim a 4ª dose é importante para maiores de 35? Vamos lá. Primeiro, 4 a 5 meses após tomar a última dose, há uma queda na produção de anticorpos. O que é o anticorpo? É a defesa do nosso organismo contra a doença. Então, a dose adicional, que já foi a terceira, 4 ou 5 meses após a segunda, que no nosso caso mais idoso
4 a 5 meses após a terceira. Eu já tomei a quarta, você também já tomou a quarta, e agora está baixando a idade para... Estamos já em 40 anos que se recomenda que tome a dose de reforço. Não existe uma certeza absoluta de que a quarta dose aumente a produção de anticorpos. Mas como nós sabemos que abaixa a produção, o mínimo que a gente pode fazer é tomar a quarta dose. Então, a quarta dose está sendo recomendada meio assim, na dúvida pro réu. Não tem o que fazer, então vamos fazer o que tem para fazer. Qual é o que tem para fazer? É da vacina. Aí vem a segunda questão que você colocou. A vacina protege contra ter a doença? A Omicron driblou todas as vacinas. Independente do estágio de vacinação que você tiver, se você entrar em contato com a variante Omicron em qualquer uma das subvariantes, agora a predominante é a BA4 e a BA5, você pega, não tem jeito. Por isso hoje a gente está meio assim, olha, esse bicho é tão espalhante que não tem como evitar pegar. Vai pegar, todo mundo vai pegar. Se tiver vacinado, a chance de morrer é 26 vezes menor. Então, pega a doença, mas tem uma chance muito menor de morrer se tiver vacinado. Isso, nós temos estatística de hospital, temos estatística da população. A vacina protege contra a morte e doença grave, não protege contra ter a doença. Isso é uma coisa fundamental, portanto, tomar a vacinação completa. Caríssimo ouvinte, né? Não existe casos de morte por causa da vacina comprovados no mundo. A vacina é muito segura. Apesar das bobagens que inclusive médicos têm falado nas redes sociais, a vacina não mata, não existem casos de morte provocada pela vacina. Então a vacina você pode até não acreditar na vacina, mas por outro lado, não acredite que a vacina mata, porque é uma bobagem. Não existe comprovação de casos com nenhuma das vacinas em uso de morte. Existe casos, sim, de efeitos colaterais. Mas os efeitos colaterais, quando necessário, você trata. A maior parte dos efeitos colaterais nem tratar precisa. É uma dor de cabeça que passa rápido, uma febre que você tem 1 ou 2 dias depois de tomar uma das vacinas que estão aí no mercado e ponto. Agora, a vacina protege contra a morte e doença grave. Essa é uma questão importante que nós temos que ter. Daqui a 4, 5 meses, provavelmente, a Moderna e a Pfizer estarão lançando uma vacina específica para Omicron. E aí nós vamos ter uma vacina que, além de proteger contra a morte e doença grave, vai proteger de ter a variante Omicron. Que nós não sabemos como é que esse negócio vai continuar, porque com o aparecimento de novas variantes, nós podemos ter mais desdobramentos à frente. Humildade, vamos perceber o que está acontecendo e aprender com o que vai acontecer. Bom, eu estou vendo também menos uso de máscara. Estão usando menos máscara. Estavam usando mais. Isso aí é fundamental, isso tinha que ser cultural. Do mesmo jeito que a gente aprendeu a lavar a mão, 20 segundos ali lavando a mão, que a gente tem que incorporar isso aos nossos hábitos, não só por causa da Covid, tem um monte de doença que vem pela mão, bactéria, vírus, entendeu? Então você tem que incorporar isso à sua vida, como escova dente, lava a mão. A máscara acho que tinha que ser cultural também. Tidê, você está assistindo o programa aí, Benê? Está assistindo o programa ou está vendo a Jovem Pan? Hein, Matilde? Eu acho que ela está vendo a Jovem Pan. Tidê! Traz um termômetro para mim aqui que eu quero ver. Mas o doutor, você está assistindo o programa, é que lá, aqui em casa, em todo lugar, por causa do satélite, demora, às vezes eu paro de falar aqui e continuo falando no celular uns 10 minutos. Então por isso que ela apareceu agora. Vai demorar mais 10 minutos. Traz um termômetro aí. Eu quero ver se eu estou com febre. Fazendo uma consulta de graça com o doutor Gonçalo. Agora, é importante você entender
que têm hábitos que são culturais. E não é à toa. O Japão é uma das culturas mais antigas do mundo. Pô, se os caras fazem isso é porque eles aprenderam a fazer isso. Então você faça isso também. Não custa nada. O uso da máscara seria legal já ficar incorporado à população, não é, doutor? Até que um dia alguém fala, olha, não precisa mais. Essa é uma das revoluções que eu espero que a gente faça. Passar a usar máscara sempre que tiver com uma doença respiratória. E, eventualmente, quando você não tendo uma doença respiratória vai andar no meio do público, para se proteger dos outros, você usa a máscara para não ser infectado. Então, é uma medida muito inteligente. Eu incorporei a máscara no meu vestuário normal, além do suspensório, máscara. Você sabe que eu uso suspensório também, né? No programa, para não cair a carça, eu uso suspensório. E é bonito, mas eu uso só no programa para não cair a carça, que é melhor que cinto. Eu uso, não aparece por causa do terno, mas eu acho legal pra caramba, não cai a carça. Principalmente pra gente. Eu sou desprovido de glúteos. Eu não tenho glúteos grandes, tá? Significa que eu não tenho mesmo bunda, pronto, para já deixar bem claro. E aí a calça cai toda hora, o suspensório ajuda. Ajuda pra caramba. Esse é o grande detalhe. Agora, como a gente está fazendo uma entrevista para esclarecer o povão, acho que nada melhor que o povão perguntar, porque as perguntas mais inteligentes são sempre do povo, né, Agostinho? É verdade. A gente fica aqui 3 horas falando, aí o cara pergunta uma coisa e desmoraliza a gente. Pô. Praticamente isso. A febre aqui, Agostinho. Vamos ver. Ô, João, tem pergunta do povo aí? Tem aí, Ricardo? Tem? Sim, não. Ainda não, Datena, mas logo vai chegar, já que você fez a convocação agora, eu vou recolher aqui as melhores. Pode ter certeza que tem, você precisa acordar aí, João. Tem clique hoje, João, mas é bom você acordar logo. Doutor Gonçalo, não podemos ficar sem perguntar da tal varíola do macaco, que agora, olha, a varíola do macaco chegou aí. Coitadinho dos macacos, é perigoso o sujeito sair matando macaco aí, por causa dessa varíola do macaco. E tem saguizinho aqui na cidade, indo pra Band, ali num parque que tem ali, você vê um monte. Então não ataque macaco, hein, ô? Pelo amor de Deus. Agora, como é que tá essa história da varíola do macaco? É originalmente a varíola do rato. O macaco pegou do rato. Não é do macaco. Não é do macaco. Na África, inclusive, o principal reservatório da varíola do macaco é o rato. É que existem macacos que se alimentam de ratos. O macaco não é a gente acha que o macaco é um herbívoro. O macaco é onívoro, como o homem. Come o que aparecer pela frente. Como nas árvores a maior parte que tem é verde, ele come verde. Mas quando ele desce, ele come o que ele achar. E come rato. Né? E como é que nós pegamos a varíola do macaco que pegou do rato? Comendo macaco. Então, a varíola é a varíola do rato, não é do macaco. Inclusive, os surtos que nós tivemos em 2003 fora da África foi por causa de uma exportação de ratos de laboratório para os Estados Unidos, chamado rato do Gabão, que foi exportado para lá e que levou a varíola. A varíola do macaco, a preocupação nossa é que varíola é um negócio complicado. A humanidade aprendeu a respeitar a varíola. Só que esta varíola é uma varíola bem menos infectante e bem menos grave. Temos a preocupação, é uma doença infecciosa, nós temos que nos preocupar com qualquer doença infecciosa que surgir. Até porque ela é hoje uma coisa, mas ela pode sofrer mutações, porque todo vírus sofre mutações. O vírus da varíola do macaco é um vírus grande e muito complexo. Jamais vai sofrer mutações como sofre o vírus da Covid. Mas poderá sofrer mutações importantes. Então nós temos que estar preocupados com essa possibilidade. E, se for possível, não permitir que ela se espalhe. Então, o que é importante? Quem tiver sintomas, quem tiver alguma doença com sinais na pele, que vá ao médico, que busque o médico para entender o que está acontecendo. E saber se, eventualmente, poderá ser a varíola do macaco.
Agora, precisa ter entrado em contato com alguém que teve a varíola do macaco, senão não há razão para ter esse receio de ter tido a doença, né? Então, calma e caldo de galinha. É uma doença importante, é uma doença que a gente só vai controlar com isolamento. Tem medicamento e tem vacina, mas aqui, como são muito poucos casos, isolamento e vacina. Essa é a coisa mais importante. E, em tendo sintomas, por favor, não entre em contato com outras pessoas. Não vai espalhar a doença. O grande medo que nós temos... Sintomas quais são? Quais são os sintomas na pele? Os sintomas são de uma doença respiratória, gripe, tosse, febre, dor no corpo, etc. E na pele vão aparecer entre 6 e 20 dias. Esse é um grande problema, é muito grande esse período, 6 a 20 demora dias. Muito. Demora muito. São manchas avermelhadas. A maior parte das manchas avermelhadas vão aparecer em palma da mão, palma do pé, na área do sexo, na bacia, né? É por aí que vão aparecer na maior parte das vezes, mas pode aparecer fora de lugar também. Precisa tomar cuidado. São manchas que vão se transformar em uma ferida. Ela se transforma em uma ferida. E é essa ferida que faz a maior parte da transmissão da doença, entrar em contato com essas feridas. E ela tem uma sequência benigna ou não? Ela tem uma sequência benigna ou não? O cara pode pegar e não ir ao médico e ela sumir. É difícil porque as pústulas aparecem e elas ficam 3 a 4 dias com o paciente. Então é muito difícil que ele não perceba que ele está com as pústulas e não procure tratamento. A pústula, por outro lado, ela pode ter uma infecção secundária. Veja, eu tenho uma ferida. Entendi. Nessa ferida vai se instalar uma bactéria que mora na nossa pele. E aí essa ferida vai ficar mais tempo. Então, normalmente, as pessoas acabam buscando algum tipo de assistência médica para tratar da ferida. Vão ao médico, né? E aí o médico vai ter que fazer hipóteses. Se ele achar que é um caso de varíola, ele vai pedir o teste. É um teste que demora uns 2, 3 dias para ficar pronto. E vai pedir para o paciente ficar calmo. E, principalmente, não entre em contato direto com outras pessoas. A forma de transmissão da doença é corpo a corpo, mas sai também pela orofaringe o vírus. Quando a gente tosse, saem também partículas virais pela Perdigoto, saliva. Né? E a febre? Bom, eu quero informar que eu estou com 36,6. Tá bom, né? Fantástico, fantástico. Uma boa temperatura. 36, ainda mais todo agasalhado como você está. Eu acho que 36,6 eu ia falar isso. É por causa do casaco de flanela. Tá um calor desgraçado aqui e não dá para tirar o casaco. Deve ser 36, 1 grau deve ser por causa de casaco de flanela. Tô suando aqui, pô. Tô suando aqui. Chegaram perguntas aí, ô João? Claro, Datenão. Chegaram sim muitas perguntas inteligentes dos nossos ouvintes, como sempre, é claro. Vamos ouvir então. Bom dia, Datena. Bom dia, doutor. Bom dia, Agostinho. Tudo bem? Herbert de São Caetano. Doutor, a minha esposa ela testou positivo na segunda-feira para Covid e eu fiz o teste juntamente com ela e testei negativo. Cientificamente, tem alguma razão para que isso tenha acontecido? Porque minha casa é pequena e infelizmente não tem como manter o isolamento. Tem alguma explicação para que isso tenha acontecido? Grande abraço. Boa questão, muito boa questão. Veja, falei. Tem muitas... Os caras entram, desmoralizam o apresentador. Mas os caras entram, desmoralizam o apresentador. Tem muitas explicações científicas para que você e sua esposa
tenham tido a doença. Uma explicação possível é que você já tenha tido antes dela e, portanto, você está imunizado contra essa variante que ela pegou. Nós estamos com a Ômicron circulando e tem a BA4, a BA5 e a BA2.75. Então, tem 3 subvariantes da Ômicron circulando. Se você tiver pego a variante que está, e muitas vezes, uma boa parte das vezes, quase metade das vezes, que a gente pega essa doença, a gente é totalmente assintomático. O vírus vem, pega e a gente derrota o vírus sem nenhum sintoma. Agora, enquanto eu estou assintomático, eu transmito a doença. Então você pode ter tido, e pode ter sido você que passou para sua esposa, só que ela teve sintomas, está tendo sintomas, né? Então, tem muitas explicações para isso. Por que que você não teve? Seja por suas defesas, seja porque você está assintomático, seja porque no momento em que ela fez o teste e está positiva. Agora, você fez o teste e está negativo. Eu já falei aqui, entre o 4º e 5º dia é que você vai ter carga viral suficiente. Se ela se infectou antes e fez o teste e deu positivo, e você se infectou depois e fez o teste no mesmo momento que ela, talvez você ainda não tenha carga viral. Então, as possibilidades são muitas. Calma e caldo de galinha, para a gente entender e para a gente conviver com isso melhor. Não dá para desesperar mais, de jeito nenhum. Bom, vamos a mais uma pergunta. Bom dia, Datena. Bom dia, Agostinho. Bom dia, João. Bom dia, doutor Gonzalo. Eu sou o César da Vila Prudente. O doutor Gonzalo, há quantos anos já existe essa doença? E eu gostaria de sinceridade do senhor, tá? Nós não vamos conseguir vencê-la, né? Em hipótese nenhuma, né? Continuaremos a tomar vacina o resto da vida, né? Um abração para todo mundo. Olha, seja sincero, hein? Senão o pau vai comer. Você sincero. Não, por favor, sem pau. É o seguinte, essa doença, ela existe, este vírus existe desde final de 2019 e início de 2020. Antes disso, o SARS-CoV-2, não tinha sido identificado. Havia alguma suspeita de que estava lá nos morcegos de Wuhan, porque ninguém fica também pegando um bicho como qualquer. Nós somos repositários de bilhões de micro-organismos. Nós, homens, todos os seres vivos são repositários de bilhões de micro-organismos. Bactérias, vírus, fungos, que vivem em certa harmonia conosco. Então, mas ninguém sabe o total de micro-organismos que vivem no homem e que vivem nos animais que nos cercam. Então, dizer para você que o vírus nasceu no final de 2019 também não é correto. Nós não sabemos desde quando esse vírus está presente conosco. Nós sabemos que a família dos vírus, coronavírus, são 8 vírus, diferentes que a gente saiba até agora, eles existem há muito tempo, né? Nós tivemos, por exemplo, em 2012, uma epidemia africana de um coronavírus que foi chamado de MERS, que era a gripe do camelo. A gripe do camelo, exatamente. Nós tivemos lá um monte de casos, né, na África saariana, né? E que teve mortes, e foi uma doença importante e tal, mas ela não se disseminou pelo mundo. Não sabemos por que ela não se disseminou pelo mundo, mas não se disseminou, né? O SARS-CoV-2, que é esse vírus da Covid-19, que tem essas variantes todas, entre as quais agora a Ômicron, nós vamos nos livrar dele? Provavelmente não. Provavelmente não. Primeiro porque ele tem reservatórios animais, ele não dá só no homem, ele pega também animais. Ele pegou lá os visons na Dinamarca,
Já existem comprovados casos de SARS-CoV-2 em animais de zoológico, leão, tigre, pegaram a doença. Ele pode pegar nos nossos pets, gatos, cachorros, e ele pega em rato de esgoto. Então, está disseminada a doença. Então, ele vai continuar. Não tem jeito de acabar com o SARS-CoV-2. Podemos, num futuro, que eu espero não muito distante, desenvolver uma vacina que seja melhor, que não seja driblada pelas transformações que o vírus sofre. Essa questão das transformações é uma coisa bastante complicada da gente entender, mas é a teoria da evolução. Charles Darwin, lá no século XIX, desenhou essa teoria. E é uma teoria real. A gente muda o tempo todo. E o que sobra de melhor fica conosco. O que sobra de pior não fica, desaparece. A natureza é muito inteligente nesse sentido. Tudo que é pior, a natureza esquece. O que é melhor, a natureza mantém. Então nós vamos continuar sofrendo mutações. O bicho sofre mutações, nós também sofremos mutações. Só que nós temos um código genético muito complexo. Então, as mutações no homem demoram para surtir efeitos, né? O homem demorou para parar de mexer a orelha. Era uma característica que nós tínhamos. Por que a gente mexia a orelha? Para conseguir escutar melhor. Hoje não precisamos mais, porque diminuiu muito o número de inimigos do homem. Nossa capacidade olfativa já foi muito melhor. Hoje não precisamos mais. Por quê? Porque não tem tanto do que a gente se defender assim. Então, o homem, todos os seres vivos estão em contínua mudança. Para quê? Para melhorar. E o vírus também. Então, ter uma vacina contra o vírus, é possível ter uma vacina contra o vírus, como nós fizemos com outros vírus, como o vírus da poliomielite. Nós continuamos hoje sem ter mais paralisia infantil. O vírus da poliomielite está por aí? O vírus da poliomielite está por aí. Porém, nós estamos defendidos contra ele. Então, o SARS-CoV-2 vai desaparecer? Não. Nós poderemos vir a ter uma boa defesa contra o SARS-CoV-2? A ciência humana tem conseguido progredir sempre. Eu acredito que nós teremos uma vacina boa contra a SARS-CoV-2 num futuro que eu espero não muito distante. Sinceramente. E aí vai virar realmente uma gripe, né? Uma gripe como essa que a gente tem aí. Bom, a última pergunta para o doutor Gonzalo, que atende muito gentilmente o ouvinte da Rádio Bandeirantes e o telespectador do YouTube. Pois não, João. Ricardo. Bom dia, pessoal da Band. Pergunta para o doutor aí o que ele sabe dizer para a gente a respeito desse vírus sabiá que surgiu aqui no estado de São Paulo, e eu não vi mais notícias sobre isso. Como é que está essa situação desse vírus sabiá? Obrigado. Boa questão essa também. O vírus sabiá é um passarinho tão bonito e tem um canto meio triste, mas é lindo o canto do sabiá, né? O Datena consegue imitar o sabiá e eu não. Só não consigo ficar no galho da árvore, porque quebra. Mas o vírus sabiá, ele dá uma doença grave, preocupante, muito preocupante. É uma síndrome hemorrágica, da qual nós temos muito medo. Mas, aparentemente, a infectividade dele, a capacidade dele infectar homens e saltar de um homem para outro, é bastante baixa. Ele já foi várias vezes identificado, nós conhecemos o vírus sabiá, mas tem muitos outros vírus. De vez em quando aparece um aqui, outro lá. Vírus da peste negra de Lábrea. Lábrea é uma cidade que fica lá no Acre. É peste negra de Lábrea, porque ela também dá uma doença com sangramento, perda de sentidos, etc. Então, de vez em quando aparece. Nós temos que tomar muito cuidado, porque na natureza existem muitos desses micro-organismos e que nós temos que aprender a monitorar. Esse é um dos desafios para o Ministério da Saúde do futuro. Construir um centro de controle de doenças
que acompanhe nos nossos 6 biomas o surgimento de micro-organismos que estão tentando resistir à pressão ecológica que o homem faz. O homem está destruindo o meio ambiente e esses micro-organismos querem viver. O que eles fazem? Saltam para o homem. Então nós temos que estar em contínuo monitoramento, fazendo sempre identificação dessas famílias de micro-organismos que estão tentando sobreviver ao homem nesses diversos biomas que nós temos e com os quais nós convivemos. Em muitos casos, o elo de ligação, o bicho está muito próximo do homem, né? Aí o cara come um macaco infectado. Por exemplo, sabiá, você fala de sabiá, muita gente nem sabe o que é sabiá. Um passarinho tem um canto bonito pra caramba. Aqui no quintal de casa tem pra caramba. Aparece pra caramba. Vivia na mata. Como não tem mata, ele vem comer aqui no quintal de casa. Então tem sabiá pra caramba. Então o bicho está muito próximo do homem também, é por isso que... E o homem, na China, por exemplo, o Muricy falou uma vez aqui com propriedade... Não, o Muricy falou com propriedade o seguinte aqui. Falou assim, ô Datena, eu falei, como é que é a comida na China? Ele falou, tudo que anda, o cara come lá. É porque tem escassez de comida também, né? Tem escassez de comida, aí o cara vai lá e experimenta. 1,4 bilhão de habitantes. Os chineses dizem que eles só não comem pé de mesa, o resto qualquer coisa que tenha pé. O senhor ia fazer um adendo à colocação que eu fiz aqui. O vírus sabiá não chama sabiá por causa de ser o passarinho que é o passarinho. Não, foi alguma licença poética que o distribuidor do vírus pode ser. Teve. Botou lá sabiá para diferenciar os outros. Graças a Deus, porque os sabiás convivem muito bem comigo aqui. E cantam que é uma maravilha. Doutor Gonzalo, algo mais a completar ou tá legal? Veja, eu estou à disposição de você, dos seus ouvintes, é um prazer estar aqui com você e tentar levar esse conhecimento que eventualmente a gente tem, nem sempre, boa parte das perguntas eu não fui taxativo na resposta, por quê? Porque não existe o conhecimento para ser taxativo, mas a gente sempre consegue trazer algum conhecimento. É um prazer muito grande conversar com o senhor, né? A primeira coisa que eu falei hoje de manhã no café, falei, o doutor Gonzalo vai participar do programa. A Matilde falou assim, ele é bonzinho e fala bem, né? Eu falei, ele é bonzinho e fala bem, ainda bem, né? Todo mundo entende, porque tem gente que fala e ninguém entende. Doutor Gonzalo, um ótimo dia, fica com Deus. Muito obrigado por essa excelente entrevista e belíssima explanação sobre as dúvidas que o nosso ouvinte poderia ter, tá bom? Obrigado, um abraço. Obrigado. Bom dia, Datena, bom dia também aos nossos ouvintes e parabéns para você pela tarefa de bem informar e de forma impactante trazer essas coisas todas para o nosso povo. Obrigado, doutor. Um abraço grande. O Agostinho, é um papo muito legal com o Gonzalo, né? Porque você entende tudo que ele fala, né? Ele é boa gente demais, né? A gente percebe isso, o ouvinte percebe isso também. Enfim, foi muito legal essa pergunta que o nosso ouvinte fez, cobrando do Dr. Gonzalo como se precisasse que ele fosse sincero, né? Então ele foi sincero. A gente vai conviver com a Covid. Tem que ser sincero aí, hein? Rapaz. Tem que ser sincero aí, senão até assustei. Mas é o jeitão do cara falar legal. Não, mas foi legal. O Dr. Gonzalo entendeu, lógico, mas foi sincero. Normalmente devia usar isso para político, né? Então. O cara que falou aqui antes, ele podia usar isso. Só que... O cara que falou aqui hoje, ele podia usar isso pro cara. Mas dele... É sincero aí, o cara não seria. Não seria do mesmo jeito. Mas o cara não seria. Não seria do mesmo jeito. Não, o outro não seria. Não. Bom, tem